pessoal, me chamo Jederson, essa é a Ellen, essa é a Emily, essa é a Beatriz, essa é a Adriele. Somos do primeiro semestre da turma de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú e vamos apresentar para vocês um pouco da semiologia do sistema higiênico urinário. A anamnese voltada à região genital feminina deve ser feita com perguntas específicas, como a história da menstruação, como data da última menstruação, casos de amenorreia, menorragia e dismenorreia e o seu ciclo. O histórico de gravidez, se a paciente está grávida, apresentou complicações no parto ou na gestação, e se ela já teve casos de aborto ou circunstâncias parecidas. A menopausa. Se a paciente está na menopausa, é importante investigar, analisar os sintomas que ela vem sentindo. O histórico pregresse. Se a mulher apresenta ou apresentou durante a sua vida algum sintoma ou doença relacionada ao sistema genital, dor pélvica. Se a paciente apresenta dor pélvica, sendo ela aguda ou não. Casos de sintomas urinários. Se ela sente dor, ardência ou alguma questão relacionada à micção. Casos de secreção vaginal também são importantes serem analisados. É válido ressaltar que secreção vaginal é algo natural, porém quando ela apresenta cheiro ou ardência e também quando ela é em grande quantidade, é importante que a mulher procure um cuidado adequado e específico. E também podemos analisar se a mulher apresenta IST ou se o seu parceiro ou parceira tem também IST. Agora vamos falar um pouco sobre a genitália feminina. Vou começar a falar um pouco sobre a externa. Aqui seria a vulva feminina, que é chamada de vulva por ser a parte externa. Aqui teria o monte do pubis, dando para ver também o clítoris, os grandes lábios e um pouco mais adentro, mas ainda fazendo parte da vulva, encontramos os pequenos lábios. Podemos ver também o ósseo vaginal, que é a entrada para o canal vaginal. Temos aqui a anatomia interna, que dando para ver o canal vaginal, o útero, as trubas uterinas e os ovários. Para realizar o exame físico, devemos observar a cor de pele, que deve ser de acordo com a etnia, a simetria dos grandes lábios, a distribuição dos pelos pubianos, devemos observar o clítoris, devemos observar também o ósseo vaginal, o introito, e devemos observar a uretra, fazendo um movimento de ordenha de cima e para fora. O Papa Nicolau. O que é o Papa Nicolau? É um exame que fazemos para detectar a presença de alguma alteração nas células do colo do útero. O que ele pode detectar? Ele pode detectar ISTs, o próprio câncer no colo do útero e também fungos como a candidíase, entre várias outras coisas. O material utilizado: a escovinha endocérvica, a espátula de Aire, o espéculo, que atualmente é o mais comum de ser encontrado, que é o descartável. Mas antes também era feito o uso desse, que era esterilizado após o uso. Temos a tesourinha e a gaze, que é para fazer a limpeza do colo do útero, caso tenha algum excesso de secreção. Aqui temos o potinho para colocar as lâminas no álcool 95%. Temos a lâmina com a extremidade fosca para fazer a identificação da paciente, colocando as iniciais e data de nascimento. Temos o ácido cético, que é para fazer a limpeza do local, e temos o Lugol, que é para fazer o teste de Stille. Agora vamos falar um pouco sobre os cuidados, tanto do paciente quanto do profissional, antes de realizar o exame Papa Nicolau. Para o paciente, não ir durante o período menstrual, não fazer relações sexuais durante no mínimo 24 horas antes do exame e esvaziar a bexiga antes de chegar para fazer o exame. Para o profissional, realizar o exame ao lado contrário da porta, manter um contato com a paciente para ela se sentir mais confortável, ter um acesso restrito somente à parte do exame, oferecer um acompanhante para a paciente, para, no mesmo fato, ela se sentir mais confortável durante o processo do exame. Após explicar todo o processo de exame para a paciente, iremos iniciar. Para o início, começaremos com a introdução do espéculo. Será introduzido num canal vaginal
de forma vertical, fazendo uma pressãozinha mais para baixo, que é onde o colo do útero se encontra. Enquanto isso, iremos fazer a abertura do espéculo e rotacionar para que ele fique de maneira horizontal, para conseguirmos uma melhor visualização do colo do útero. Após fazer toda a abertura do espéculo, de maneira que já podemos ver o colo do útero após encontrar, iremos começar a fazer o exame. Com a espátula de aire, iremos fazer a introdução, apoiar no ósseo do útero e girar em 360. Após a retirada, iremos colocar na lâmina de maneira vertical. E iremos com a escovinha fazer dentro um 360 também do ósseo do útero, tirar a escovinha e de maneira horizontal fazer um 360 também na lâmina. Após realizar todo o exame, iremos colocar a lâmina no álcool 95% para poder levarmos ao exame. Como a lâmina vai estar identificada com as iniciais e a data de nascimento da paciente, e no potezinho com o álcool 90% vai estar também os dados da paciente. Na pinça, iremos molhar a gaze no ácido cético, fazer uma limpeza no colo do útero, assim iremos conseguir ver lesões que antes aparentemente não eram visíveis. No teste do Lugol, no caso no teste de Stiger, iremos pegar o Lugol, molhar o colo do útero, e se ele não corar, significa que tem alguma coisa de errado e devemos encaminhar a paciente para algum especialista na área. No caso dele corar, significa que está tudo bem com o colo do útero da paciente e devemos esperar os resultados para mais alguma avaliação. Após a realização do exame, devemos abrir o espéculo visando desencaixar do colo do útero. Voltamos um pouco e agora sim devemos começar a fechar com todo o cuidado possível e fazendo a rotação novamente para assim poder retirar o introito vaginal, do canal vaginal. Na realização dos exames voltados ao sistema genital feminino, também a realização dos exames da mama. Na anamnese voltada à mama, é importante se perguntar à paciente se ela apresenta alguma alteração mamária e também a sua história reprodutiva, como a sua menarca, seu ciclo menstrual, ou se ela também vai estar na menopausa, é importante perguntar sobre os sintomas, e também se ela apresenta dentro da família casos voltados a doenças ou alterações mamárias. Além disso, é importante analisar se ela apresenta dor na mama, massa, erupção, alguma alteração na pele em volta dos seios da mama e também se ela apresenta alguma queixa nas axilas, como também notada a dor e incômodos nessa região. Para a realização do exame clínico das mamas, nós vamos dividir ele em 3 partes, em inspeção estática, inspeção dinâmica e palpação. Inicialmente, iremos começar com a inspeção estática, na qual nós vamos observar a simetria dos seios, das auréolas, vamos observar se há retrações ou abaulamentos, ulcerações, fissuras, ondulações, caroço ou secreção. Vamos observar também as características do mamilo. Vamos observar se ele é protuso, semiprotuso, invertido, pseudo-invertido ou hipertrófico. Para a realização da inspeção dinâmica, nós iremos pedir à paciente que ela devagar coloque os braços atrás da cabeça para que a gente possa observar se há retrações ou abaulamentos. Após isso, iremos pedir que ela bote a mão na cintura e faça força para frente para observar se há ainda retrações ou abaulamentos. Para a realização da palpação das mãos, nós iremos palpar desde a subclave até a parte inferior dos seios.
fazer a palpação com movimentos circulares em busca de edemas ou nódulos, tomando sempre cuidado para palpar toda a região do seio. Após isso, nós iremos fazer a palpação da região axilar, em busca de nódulos. É na parte da palpação que, se a paciente estiver apresentando secreção, eu vou fazer coleta, apertando assim, para mandar para o laboratório. Ao realizar exames voltados ao sistema genital masculino, é importante atentar a região feminina do paciente, se ele apresenta dor, lesão ou secreção. Se ele apresenta casos também de alteração na micção, sendo ela dor, ardência, ou casos de dissúria, poliúria, poligúria ou sintomas relacionados. E também investigar o seu histórico reprodutivo e sexual. Se ele apresenta IST, se a sua parceira ou parceiro apresenta IST, e também sobre o método contraceptivo e situações relacionadas. Agora iremos demonstrar para vocês como realizar o exame físico da genitália masculina, que pode ser dividido em duas etapas, inspeção e palpação. Durante a inspeção, você vai olhar o pênis de 3 formas diferentes, iniciando pela glande, que você vai estar observando se apresenta liso e sem lesões, que seria mais conhecida como cabeça do pênis. Em seguida, o pênis vai observar se a pele apresenta-se enrugada, sem pelos e sem lesões, e apresenta também o meato uretral, que é essa abertura na região da glande. Você vai estar observando se a margem é rósea, se apresenta-se lisa e sem secreções. Caso apresente secreção uretral, seria necessária a coleta para levar para uma análise citopatológica, pois pode ser sinal de alguma infecção sexualmente transmissível ou alguma outra patologia no sistema urinário. Outra coisa que você deve observar é a questão da distribuição dos pelos pubianos, que fica na região mais acima do pênis. E alguns achados anormais seriam os edemas, algumas lesões, estenose no meato uretral e dor durante a palpação. Agora iremos apresentar um pouco da palpação da genital masculina, que deve ser realizada da seguinte forma. Você vai retrair o prepúcio, deixando exposta a cabeça da glande, e vai observar se a glande apresenta-se lisa, semiforme e se não apresenta dor durante a retração do prepúcio. Caso apresente algum incômodo ou não seja possível retrair, isso seria um sinal de fimose. Outros achados importantes seria a questão dos edemas, algumas lesões, se não há estenose no meato uretral, se apresenta alguma margem avermelhada ou se apresenta dor durante a palpação. Caso apresente algum desses sinais, deve ser comunicado ao responsável. Agora nós iremos para a palpação do escroto, que inicia-se da seguinte forma. Você vai segurar com o dedo indicador e o polegar e pressionar o escroto de cima para baixo, fazendo um movimento de pressão para sentir se há alguma assimetria, se há algum cisto. Essa palpação deve ser realizada da mesma forma nos 2 testículos e deve-se observar se há presença de alguma nodulação ou de algum cisto sebáceo. Vale ressaltar que é normal ocorrer uma assimetria à direita. Durante a palpação, também torna-se necessário avaliar a região femoral, fazendo um movimento de palpação e observando se encontra-se algum abaulamento, pois seria um sinal de hérnia e torna-se necessário encaminhar o paciente para um tratamento adequado. Ao se realizar a anamnese voltada ao sistema urinário do paciente, é importante que a gente utilize de questões para auxiliá-lo e também vamos auxiliar a descobrir sintomas que ele se queixa, como, por exemplo, a frequência urinária, a frequência de micção, os hábitos noturnos, a noctúria, se ele apresenta casos de urinar durante a noite, e também se ele apresenta dor, ardência ao urinar, e também casos de aumento do volume da urina ou diminuição da mesma, e também aumento da frequência urinária. Se ele apresenta casos de esforço urinário e também se ele apresenta algum histórico pregresso, como deve falar, do que de doença, se ele já apresentou alguma doença, como infecção urinária, cálculo renal, isso tanto o paciente como também algum histórico dentro da sua família.
Outras perguntas também são importantes na avaliação do sistema urinário do paciente, como se o paciente observou mudanças na urina, como por exemplo, cor, se a cor está mais amarelada, dor no ato da micção e também se apresenta sangue ou cheiro. É importante também perguntar se o paciente apresentou febre, juntamente com a dor, com sua queixa, e também se o paciente apresentou dor na região das costas, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. Iremos dar início agora ao exame físico do sistema urinário, que irá ser dividido em 3 partes: a inspeção, palpação e percussão. Primeiramente, iremos iniciar com a inspeção e iremos verificar a hidratação da pele, se está ressecada ou não, a palidez, se há edemas e anasarca, e também verificar a região abdominal para verificar alguma alteração, elevação ou cicatriz. Para darmos início à palpação renal, o paciente deve estar em decúbito dorsal e a mão esquerda deve estar na região lombar do paciente e a mão direita na região superior. Pede-se para o paciente respirar normalmente e no momento de cada inspiração empurrar os dedos lentamente até onde conseguir ou incomodar. Nesse momento, pedir para o paciente inspirar profundamente e assim conseguir apalpar o rim. A mão esquerda embaixo pode ajudar a fazer pressão para conseguir apalpar melhor. Em relação à palpação da bexiga, devemos localizá-la e ela está na região suprapúbica e para conseguir apalpá-la, ela deve estar cheia. E a palpação é feita de forma bimanual. Na percussão do rim, colocar a mão na região lombar, no ângulo costovertebral e com a parte ulnar, dar um golpe curto e firme. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Outra forma de fazer a percussão seria colocar a mão na região do ângulo costovertebral e com o punho fechado na região ulnar, dar um golpe curto e firme, tanto no direito como no esquerdo. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo. Esperamos ter contribuído para o aprendizado de vocês e até uma próxima.